Quando eu recebi o convite da doutora Marlene, eu fiquei bastante empolgado com a ideia, porque o livro Evolução em Dois Mundos é praticamente um tratado de fisiologia. E você recebeu o tema Fisiologia Transdimensional, abordado sob o prisma desse livro. A minha primeira impressão é que seria bastante simples fazer isso. No entanto, depois eu me dei conta de que 40 minutos era muito pouco, que talvez 1 hora fosse pouco. E no final eu concluí que aquele livro merece um curso e que seria impossível eu falar sobre fisiologia transdimensional e tentar cobrir todos os aspectos de todas as informações que o André Luiz traz para a gente. Então, eu comecei a ser mais prático, e aí eu dividi a palestra em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou tentar definir, junto com vocês, o que é fisiologia e o que é fisiologia transdimensional. Depois eu vou abordar um dos aspectos que o André Luiz levanta e que eu acho que é fundamental para o entendimento de todo o resto do funcionamento do homem transdimensional. E, finalmente, tentar dar um aspecto futuro, né, da utilização desse tipo de informação. Então, a gente vai começar definindo fisiologia. A fisiologia, é a ciência que estuda a função da matéria viva. Essa é a definição clássica de fisiologia, né? Função da matéria viva. A fisiologia, ela se ocupa do entendimento de todos os mecanismos, né, biológicos que permitem ao ser se manifestar. Então, tanto as formas de funcionamento quanto as formas de controle desse funcionamento são estudadas pela fisiologia. Quando a gente fala da função cardíaca, a gente vai estudar todas as estruturas que estão relacionadas com essa função, como elas funcionam e como elas são controladas. Esse é o estudo da fisiologia. Eu costumo dizer que a fisiologia está para a anatomia, assim como a história está para a geografia. A anatomia, ela te dá o cenário, e a fisiologia te explica o que acontece. Então, pela definição clássica, a gente tem fisiologia como estudo da função da matéria viva. Quando a gente fala em função da matéria viva, a gente já se obriga a abrir um parênteses e questionar o nosso conceito de matéria. O nosso conceito mais instintivo de matéria, ele se relaciona ao que nós podemos ver ou tocar ou sentir de alguma maneira. No entanto, a gente já sabe que matéria é algo que vai além desses parâmetros. Existem formas de matéria em planos distintos, né, em dimensões distintas, e que, ainda assim, continuam sendo matéria. Pelo conceito da Trindade Universal, a gente sabe que no universo existe Deus, e que a partir dele, plasmando a partir do seu amor, foi originados os outros 2 elementos básicos, que é o fluido cósmico universal, ou as partículas elementares, que vão dar origem a todas as formas de matéria, e o princípio inteligente universal, que também vai ter algumas variações dependendo da sua fase evolutiva. Quando a gente fala de matéria, né, a gente está falando da matéria que está coabitando, né, em várias dimensões. O Dr. Tyler, a partir da teoria da relatividade do Dr. Einstein, ele elaborou uma teoria que a gente chama de teoria Tyler-Einstein da matéria espaço-tempo positivo e espaço-tempo negativo. Isso parece complexo, principalmente pelo nome, né? Mas é uma coisa bastante simples. A matéria espaço-tempo positiva é a matéria que nós estamos acostumados a conviver. É a matéria que tem massa positiva, é a matéria do plano físico e que está presente nesta dimensão física. Essa matéria, ela se diferencia da matéria espaço-tempo negativa pela velocidade com que ela se desloca no espaço. Então, essas partículas que formam a matéria espaço-tempo positiva
são as partículas que têm uma velocidade inferior à velocidade da luz. Já a gente acelerando essas partículas, que todas são originadas do fluido cósmico universal, a gente acelerando essas partículas a uma velocidade acima da velocidade da luz, essa partícula deixa de existir na dimensão física, na dimensão espaço-tempo positivo, e passa a existir na dimensão espaço-tempo negativo, ou na dimensão etérica. Essa partícula, ela passa a existir em uma dimensão diferente, que é uma dimensão onde a massa é negativa, e a gente chama de matéria etérica. Seria a matéria constituinte do nosso corpo espiritual ou perispírito. Então vejam que nessa própria definição, nessa diferenciação de matéria espaço-tempo positivo e matéria espaço-tempo negativo, a gente já citou o corpo físico como sendo o corpo composto por matéria espaço-tempo positiva. E o corpo espiritual, ou perispírito, ou psicossoma, como quer André Luiz, é constituída por matéria espaço-tempo negativo. Então, nós já estamos afirmando que o ser humano, ele existe em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Ele existe, enquanto encarnado, no plano espaço-tempo positivo e existe no plano espaço-tempo negativo. É por isso que a gente usa o termo homem transdimensional. A visão holística, a visão integral do ser humano, deve incluir todas as dimensões conhecidas ou ainda não, né, da existência do ser humano. Dentro desse aspecto, a gente pode definir o homem transdimensional em ser simples. O ser simples é a porção de princípio inteligente individualizada. Né? É o ser que pode ser chamado de divino. Né? É o esporo de Deus. E que existe no plano dos princípios. Né? É a consciência intelectual. É quem sente. É quem se emociona. É quem cria. Né? É quem raciocina, é o nosso eu. Né? Esse ser simples, ele, dependendo da sua fase evolutiva, ele é envolvido por uma nova camada que é composta por uma matéria, né? por um tipo de substância que não é matéria. Então, a alma, né? O ser simples, ele é produto do princípio inteligente. Já esse corpo que o envolve, que é o psicossoma ou o perispírito, já é produto do fluido cósmico universal. No entanto, é matéria espaço-tempo negativa. Este ser duplo, ou seja, princípio inteligente individualizado e perispírito, é o ser astral. Ele está no plano das leis e ele traz com ele a consciência orgânica. Então, veja, isso eu acho importante. A consciência intelectual está na alma. A consciência orgânica está no psicossoma. Esta porção do homem, que já é material, ela traz no seu bojo as informações orgânicas que determinam o corpo, seja ele espiritual ou seja ele físico. E o que nos remete no ser encarnado, né, ao ser triplo ou ser terreno, que é composto pelas 3 porções. Ele tem o seu princípio inteligente individualizado, envolvido pela matéria espaço-tempo negativa que forma o seu perispírito, e ainda somado a isso, o seu corpo físico, que é composto de matéria espaço-tempo positiva, e que habita o plano dos fenômenos, e que traz em si a consciência vegetativa. Quando a gente fala da consciência vegetativa, um exemplo bastante prático disso são aqueles pacientes que estão em coma profundo, muitos deles por relatos de espíritos já desencarnados, e aquele corpo mantido artificialmente através de aparelhos, ele pode se manter funcionando ainda por um período. É a consciência vegetativa. Enquanto houver princípio vital ainda, é possível de se manter suas funções sem que haja a interferência que é normal no indivíduo encarnado da sua alma, do seu princípio inteligente. Então, esse homem transdimensional,
ele guarda porções em dimensões diferentes. E para que nós possamos entendê-la, entender essas relações entre as suas porções transdimensionais, a gente tem que se valer de uma ciência que estude a função desta matéria, no entanto, em dimensões diferentes, dimensões diversas. Então, daí o nome fisiologia transdimensional. Seria a fisiologia, como a gente conhece, que se preocupa com a função e a regulação das funções da matéria viva, esteja ela no plano espaço-tempo positivo ou no plano espaço-tempo negativo. Eu definiria como estudo da função da matéria viva em todas as suas dimensões. E aí eu apresento a vocês o primeiro grande compêndio de fisiologia transdimensional. Na verdade, este compêndio foi escrito em 1958, já se vão 43 anos. E ele poderia muito bem se chamar Fisiologia Transdimensional e não Evolução em Dois Mundos. Esse é um livro complexo de fisiologia humana, transdimensional. E o André Luiz cita alguns aspectos da fisiologia que, em 1958, eram altamente questionáveis pela ciência convencional e que hoje são verdades científicas. E ainda hoje, depois de 43 anos, ele traz afirmações da fisiologia humana que são questionáveis pela ciência convencional, mas que nós espíritas já sabemos de antemão que é uma verdade científica. Esse livro traz uma contribuição extremamente importante para a ciência médica na busca do entendimento do funcionamento do organismo humano, na sua visão integral, na sua visão holística. Aí a gente toma a liberdade de destacar um dos aspectos trazidos pelo livro e um dos aspectos que a gente procura discutir com uma pitada de contribuição, né, das nossas ideias. E aí a gente traz os primeiros passos para o entendimento dessa relação entre alma ou princípio inteligente individualizado, perispírito e corpo físico. O Dr. Jorge André, ontem, ele tirou um grande peso da minha consciência, né? Porque quando ele expôs o corpo mental, e ele falou que era para, se alguém tivesse alguma dúvida, era para se remeter ao André Luiz, ele abriu um precedente muito confortável para mim. Então, eu faço dele as minhas palavras, né? No entanto, apesar de eu não conseguir entender de uma maneira clara o que é o corpo mental para André Luiz, eu percebo claramente a intenção do conceito e da importância desse conceito. E aí, como eu sou um pouco atrevido às vezes, eu me dei o direito de estabelecer um conceito, uma palavra diferente para aquele conceito. Eu prefiro chamar de campo da alma, o que o André chamou de corpo mental. Talvez eu tenha feito uma interpretação errônea, mas é uma proposta para ser ouvida e discutida. Eu entendo como campo da alma, o corpo mental, porque nos ensina André Luiz que é ele o molde que organiza o perispírito. A gente sabe que matéria não é inteligente. A utilização desse tipo de informação. Então, inteligente. Qualquer forma de matéria organizada, ela é dotada de princípio inteligente. Senão ela seria fluido cósmico universal. Seria a partícula única e indiferenciada. Portanto, quando nós falamos de átomo, nós falamos de matéria com alguma orientação, ou seja, com forma de princípio inteligente. O corpo mental seria um campo energético, entre aspas, né? O André Luiz chama a atenção que a gente não tem palavras para definir esse tipo de situação, que estaria estabelecendo uma orientação, como se fosse uma orientação eletromagnética, em cima da qual se aglutina a matéria do mundo onde esse espírito está habitando. Então, na verdade, quem forma o perispírito é o campo da alma, ou o corpo mental, como nos ensina André Luiz. E a matéria que forma, que dá a forma,
que estabelece as condições de execução das funções deste perispírito, ela é aurida desse fluido cósmico universal, mas ela não é fundamental para ele. Tanto que, se esse espírito ele se transportar a um mundo onde o fluido cósmico universal tem natureza diferente, ele se readapta, ele troca essa matéria que forma o seu perispírito como nós trocamos de roupa. No entanto, é como se nós trocássemos um terno pelo outro com características exatamente iguais, que tivessem as mesmas funções, a mesma cor, a mesma capacidade de aquecer, a mesma elasticidade, no entanto, composta por um tecido diferente. Quando nós estabelecemos esse conceito, nós começamos a perceber nitidamente que a matéria que se aglutina ao redor da alma para formar o seu perispírito, ela é totalmente passiva aos influxos de quem a orienta, que é o princípio inteligente individualizado. Da mesma forma que a alma gera este campo mental, este campo da alma para a aglutinação e a execução do seu perispírito, o perispírito age de uma maneira bastante semelhante numa dimensão diferente, que é a dimensão espaço-tempo positiva. Pois este perispírito gera os campos eletromagnéticos a partir dos quais a matéria física vai encontrar a sua orientação. É o modelo organizador biológico. E deste modelo organizador biológico, a gente destaca o duplo etérico, que eu gosto de pensar no duplo etérico como uma matéria de transição, pois ela é matéria espaço-tempo negativa, mas produzida a partir de estruturas espaço-tempo positivas. A gente vai encontrar na constituição do duplo etérico o ectoplasma, a gente vai encontrar fluido vital. E o ectoplasma, já nos ensina o Dr. Sérgio Felipe, ele é um produto da respiração celular. Ele é a emanação de fótons da mitocôndria, que é manipulada pela inteligência através do perispírito para sintetizar essa matéria, que é uma matéria de transição. Tanto que nos fenômenos de materialização, os espíritos desencarnados necessitam desta matéria para produzir a materialização. Eles precisam dessa matéria, que é uma matéria de transição, que se altera na sua estrutura molecular para se tornar visível e tangível. Então, na verdade, quando a gente fala do perispírito moldando o corpo físico, a gente está falando de um molde eletromagnético. Mas este corpo físico, ele depende do perispírito, mas o perispírito depende da alma. Então, em última análise, quem molda o corpo físico é também o princípio inteligente individualizado. No entanto, ele se utiliza do seu perispírito como ferramenta para atingir aquela matéria que está algumas dimensões distantes do seu campo de atuação. Essa condição de dependência da matéria do princípio inteligente é algo que eu gostaria de tratar com um pouco mais de atenção. É o que a gente chama de turnover de matéria, né? O nome chique para dizer rodízio, né? É um rodízio de matéria. Vamos começar falando do corpo físico. Isso é bem estabelecido e bem conhecido. A gente sabe que o sangue, por exemplo, as hemácias que circulam no nosso sangue, elas têm um tempo de vida útil. Cerca de 120 dias, quando elas passam pelo baço, elas são retidas e destruídas. E novas hemácias são produzidas pela nossa medula. Os nossos ossos, que parecem um tecido tão estático, eles são altamente dinâmicos. E células chamadas osteoclastos estão constantemente reabsorvendo o nosso osso. E outras, chamadas de osteoblastos, estão constantemente refazendo o osso. A nossa pele, ela é renovada constantemente. Graças a isso é que se sustentam os ácaros que habitam os nossos sofás, né? Eles vão se alimentando dessas células que constantemente vão se descamando da nossa pele. Se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, a gente pensa, as células fixas, os neurônios. Mas os neurônios não participam desse turnover? Participam. Os neurônios, eles são também muito dinâmicos. Eles fazem sinapses e desfazem sinapses.
Então, isso significa que eu estou sintetizando e estou reabsorvendo membrana citoplasmática o tempo todo, ou seja, as proteínas, os lipídios, os íons, os aminoácidos que compõem essa célula, eles vão sendo rodiziados. Aquele sódio que ontem estava no bacalhau que você comeu, hoje ele está dentro do seu neurônio, amanhã ele estará na terra, servindo a planta que está germinando. Essa matéria, ela é um instrumento. Ela não tem uma orientação a não ser que influenciada por um princípio inteligente. Quando a gente fala disso, se a gente se lembrar do átomo, o próprio átomo fica trocando elétrons constantemente. A única coisa que a gente tem a ressaltar desse turnover da matéria do corpo físico é que ele não é infinito. A velocidade com que a gente é capaz de renovar a nossa matéria, ela vai diminuindo, e com o tempo a matéria fica estagnada na nossa constituição física. Isso leva à degeneração, né, que é o envelhecimento, certo? Então, isso parece um pouco assustador, né? Porque se você se olhar no espelho hoje, se você se olhar no espelho daqui 6 meses, provavelmente o corpo que você está habitando já é outro, né? Você casa com uma pessoa, 6 meses depois, ela é outra. Não é verdade? Não é verdade, né? É a mesma pessoa, mas ela está se vestindo com uma roupagem diferente, né? As pessoas não falam, isso que interessa é a beleza interior. Então, quando a gente está procurando a beleza interior, a gente tem que olhar para a alma e não para a roupa que ela está usando, né? Isso que acontece no corpo físico, acontece no corpo espiritual. O nosso perispírito, ele é a manifestação dos campos da alma. E, portanto, ele tem a forma e as funções que a alma lhe imprime. Eu coloco que esse turnover de matéria no perispírito é uma hipótese a ser confirmada, porque nós ainda não temos condições de especular de uma maneira científica mais clássica, né? A gente não tem como comprovar ainda, porque a gente não consegue medir ainda a matéria espaço-tempo negativa. A gente consegue medir oitavas dessa matéria. A gente consegue indícios da sua existência, mas a gente ainda não consegue ir lá e medir. Mas quando a gente chegar a medir, a gente vai perceber que os átomos, que as partículas que formam este corpo perispiritual, eles também são renovados. Tanto que o Espiritismo nos ensina isso, está na obra de Allan Kardec, né? A gente pode se modificar a matéria que constitui o nosso perispírito, mas, no entanto, nós continuaremos tendo o mesmo perispírito. Só que este turnover de matéria no perispírito, ele é infinito. Infinito na medida em que nós tenhamos perispírito, ou na medida em que nós estejamos habitando um mundo que contenha fluido cósmico universal. A partir de um certo ponto da nossa evolução, em que nós vamos galgando dimensões cada vez mais elevadas, chegaremos a um mundo em que não existe matéria. E aí, então, a nossa individualidade se resumirá à presença desse campo da alma, e não a um perispírito constituído pela matéria, como a gente entende no momento. E este turnover, enquanto existir o perispírito, ele é infinito. Ou seja, o perispírito não envelhece. E ele se modifica na medida em que se modifica a estrutura da alma. Isso traz um conceito básico de que a vontade é que gera a forma. A vontade é que estrutura a função e a matéria apenas viabiliza a função. Quando a gente fala nisso, eu trouxe 2 exemplos, né, do texto de André Luiz. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, que seria o fluido cósmico universal, marcando no próprio ser consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. A gente sabe que qualquer texto escrito sempre dá margem a algumas interpretações diferentes. Mas eu acho que André Luiz está sendo bastante claro aqui, né? Eu acho que ele está estabelecendo essa correlação entre a
a vontade e a forma. Outra questão importante, que acredito até será abordada pelo Dr. Fernando. As células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo, comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso de milênios. Quando a gente fala que o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, a gente tem que abrir um parênteses, porque se a gente for pensar no fluido cósmico universal como a partícula elementar básica, mesmo hoje, no nosso planeta, não se encontrou essa partícula elementar básica. Os físicos estão à procura dessa partícula. Quando se esperava que as partículas do núcleo fossem as menores partículas, eles constroem um acelerador de partículas maior e eles acham uma partícula menor. Então, a gente ainda nem achou essa partícula. Então, essa matéria que forma o nosso corpo físico, o nosso perispírito, é o produto de combinações e recombinações e recombinações e recombinações do fluido cósmico universal, que vai se tornando cada vez mais complexo à medida que vai recebendo orientação mais complexa do princípio inteligente que o orienta. Se fosse possível de nós remover toda e qualquer forma de princípio inteligente da matéria, então nós chegaremos à partícula elementar, nós chegaremos ao fluido cósmico universal. Então, quando a gente, e eu acho que o André Luiz chama a atenção da gente para isso aqui, isso tem vários níveis. A gente pode pensar nisso em vários níveis. Eu dei o exemplo da gente pegar um átomo e tirar o princípio inteligente desse átomo para deixar ele partícula elementar. Mas se você pegar uma célula que compõe o seu corpo, e se você tirar dessa célula a orientação do espírito que ela está servindo, ela perde a sua diferenciação. Ela se torna uma célula totipotente, que é uma célula indiferenciada, ou até pode formar formas anômalas, que são as neoplasias, que formam o câncer. Ontem, a gente recebeu informações fantásticas aqui, e uma delas, acho que foi o professor Alberto, ele dizia que o indivíduo se rasga, se desgarra, né? Parte dele se desgarra. Então, eu acredito que essas células neoplásicas seriam as células que se desgarraram da orientação básica, são rebeldes, revolucionárias, que se amotinam e agem contra o seu antigo orientador. Então, mas aí elas teriam que estar sendo orientadas também por alguma forma de inteligência, né? Não existe matéria que não seja organizada e que não tenha acoplada a ela alguma forma de princípio inteligente. Isso leva a gente à hierarquia fisiológica, a reação de causa e efeito, a lei da causa e efeito, ação e reação. Onde é que está a causa? Onde está a origem? No princípio inteligente. É dele que parte toda e qualquer forma de evolução. E o efeito, ele é o perispírito, ele é o corpo físico. O perispírito é um efeito da alma. Ele é um efeito do princípio inteligente, assim como o seu corpo físico. E no homem transdimensional existem mecanismos fisiológicos de regulação, de controle do funcionamento deste ser que coabita dimensões diferentes. Quando a gente fala da dificuldade de entender o corpo mental, é bastante óbvio a gente perceber que nós já temos uma dificuldade imensa de entender o duplo etérico e a interface físico-etérica, que é uma coisa muito mais próxima e palpável para a gente. Quanto mais a gente tentar entender essa relação entre alma e perispírito. No entanto, a gente já conhece, dentro desse termo interface físico-etérica, algumas estruturas que sabidamente participam dessa regulação e que já podem ser estudadas no que a gente chama de fisiologia transdimensional. Só para a gente citar rapidamente, algumas dessas estruturas são os meridianos acupunturais. Pesquisas feitas pelo Dr. Kim já mostram que elas existem na dimensão espaço-tempo positiva e que se relacionam com os núcleos das células.
E esses canais, eles trazem os influxos da alma, que vem através dos nadis, que vem através dos centros de força, chamados também de chakras pelos orientais, que estão estruturados no duplo etérico e que manifestam a alma a partir do seu perispírito. Então, essa interface físico-etérica, eu acredito que seja a próxima, o próximo objeto de estudo da medicina do terceiro milênio. A gente vai começar a entender o nosso corpo espiritual quando a gente começar a entender essa interface físico-etérica. E aí, eu já começo a pensar na utilidade disso. Porque fisiopatologia é a ciência que estuda os mecanismos de geração da doença. E quando eu estou trazendo esse conceito de hierarquia fisiológica, colocando a matéria como subordinada absoluta do princípio inteligente, eu tenho que buscar nos mecanismos da fisiopatologia a origem no princípio inteligente. Quando eu falo de origem de doença, eu falo de uma coisa chamada etiopatogenia, ou seja, a causa da doença. E se a matéria ela é um reres subordinado, não tem vontade própria e apenas reage às ações do espírito, se ela apresenta um distúrbio ou uma disfunção, onde estará a origem desse distúrbio? Onde é que a gente vai encontrar a etiopatogenia das nossas doenças e dos nossos males, se não no nosso princípio inteligente individualizado, se não na nossa alma? Como entender as manifestações das doenças se a gente não estudar a fisiopatologia transdimensional? Se a gente não buscar no entendimento das relações entre os corpos físico e etérico do ser humano, os mecanismos que o orientam, que regem as suas funções, e ir atrás da causa dos seus distúrbios, buscando os distúrbios da alma, que são sempre alterações morais. Quando a gente fala em fisiologia, em fisiopatologia, quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em qualquer tipo de terapia, a gente está buscando sempre a cura. Se a causa... E veja, quando eu comecei o congresso e eu já tinha preparado a palestra, eu vim com um pouco de medo de falar isso que eu vou falar agora, mas eu ouvi tantas vezes isso aqui, que também eu me senti mais confortável hoje de afirmar. A cura, ela só pode existir se você eliminar a causa. Se você agir no efeito, você está fazendo sempre uma ação paliativa ou sintomática. Quando você vai na causa, você consegue a cura. Se a causa está na alma, a cura está na alma. Para que você interfira como terapeuta na alma do indivíduo, você estaria infringindo a lei do livre-arbítrio. Portanto, a única pessoa que pode manipular a sua alma é você mesmo. Portanto, a única pessoa que pode produzir a sua cura é você mesmo. Não existe, nem Jesus seria capaz de produzir a cura em você se você se recusasse a ela. Porque a verdadeira cura não é a cura que a gente está acostumado a almejar quando a gente vai no médico, ou quando a gente até vai buscar no espiritismo entender as nossas porções transdimensionais. Porque quando a gente está buscando isso, a gente está buscando a cura do corpo físico. Mas a cura física, ela é apenas uma consequência da cura espiritual. Quando a gente busca a cura, a gente tem que buscar não sanear as alterações ou os distúrbios do nosso corpo físico, mas sim sanear as alterações e os distúrbios da nossa alma e que geraram o nosso distúrbio físico. Se a gente quiser buscar a cura verdadeira, a gente tem que buscar na alma. Né? Existe uma forma bastante difícil, até dolorosa, para fazer isso. É uma cirurgia. Chama reforma íntima. Todos nós sabemos aqui como dói, mas é o único jeito da gente encontrar a verdadeira cura, que é a cura espiritual. Muitas vezes algumas pessoas falam, mas um espírito tão iluminado,
uma pessoa tão boa, com uma doença tão grave, e a doença tomando todo o seu corpo tão rapidamente, né? Se a cura vem da alma, e esta é uma alma boa, por que ela está sofrendo? Por que ela está manifestando a doença física? Se a gente olhar mais além, a gente vai perceber que muitas vezes aquela doença que vai levar ao desencarne é a cura para um distúrbio que ela vem trazendo encarnações seguidas e que ela chegou no ponto em que ela está apta a purgar aquele distúrbio no seu corpo físico. Eu gosto de pensar no corpo físico como um dreno. É um dreno bendito que vai tirar todo o pus, toda a doença que é gerada a partir dos nossos maus sentimentos, dos nossos distúrbios da alma. E aí, a gente fala, bom, então, o Dr. Décio está falando aí que não adianta nada tratamento. Para que eu vou buscar tratamento se a cura está dentro de mim? Não adianta, nem Jesus pode me curar, né? Ele é atrevido, né? Falar um negócio desse num congresso espírita. Então eu não vou fazer mais nada, é o destino, eu vou me acomodar. Não é nada disso. Porque a gente tem que buscar a cura, mas não sozinho. E a terapia, seja ela de qual forma ela se apresentar, ela é o auxílio. E eu gosto de ressaltar isso principalmente quando a gente fala para estudantes de medicina ou para médicos. Ninguém cura ninguém. A gente não tem esse poder. A gente tem o poder de auxiliar. E no momento em que a gente se dá conta dessa nossa limitação, a gente amplia muito a nossa capacidade de auxiliar. Porque a gente desce do pedestal. A gente abandona a onipotência. A gente se situa de uma maneira mais real nas nossas possibilidades. E aí a gente pode atuar. A terapêutica que a gente faz, desde a terapêutica mais primitiva, que é a que eu faço no meu consultório, a cirurgia, o órgão está doente, você vai lá, abre o abdômen do indivíduo, tira o órgão e joga no lixo. E dá um jeito de tentar adaptar aquilo que demorou bilhões de anos para ser feito. Não tem nada mais primitivo. Até a forma terapêutica mais evoluída, que é a terapia fluídica. A terapia que a gente recebe a nível energético. Todas elas são terapêuticas de obstrução. Porque você está apenas dando um sintomático. Você está impedindo que aquele distúrbio se manifeste naquele momento, para você dar tempo do indivíduo se equilibrar, se erguer, e dentro desse novo equilíbrio, ele conseguir achar a sua autocura. Que ontem também o professor Alberto chamou de auto-perdão. Eu acho que o auto-perdão é o caminho para a autocura. Agora, se você quiser uma terapêutica de cura, então você tem que buscar o Evangelho. É o texto terapêutico. É no Evangelho que você vai encontrar o caminho que vai levar você à cura permanente. Eu poderia chamar isso também de medicina preventiva. Porque uma vez que você encontre este tipo de terapêutica, nunca mais você adoece. Então nunca mais você vai precisar de tratamento. E a manifestação, a forma de atuação deste tratamento que está emblematizada no Evangelho é o amor. Eu adoro esse coraçãozinho, só que ele não está batendo hoje. Ele bate. Né? E ele manifesta o amor, que é a força divina através da qual o Criador plasmou o universo. Lá em Santos, a Associação Médica Espírita, junto com a Universidade de Santa Cecília, criou o primeiro curso de extensão universitária, a base da integração cérebro, mente, corpo e espírito. E através desse curso, ministrando o módulo de anatomia e fisiologia, eu tive a oportunidade de estudar e discutir com os companheiros da associação e com os alunos do curso alguns desses tópicos que a gente chama de fisiologia transdimensional. Né? Guardadas as devidas proporções, como o André Luiz deixou a brecha de não usar o título no livro dele de fisiologia transdimensional, eu coloquei no meu. Obrigado pela paciência.